Como funcionam as transmissões manuais? Se você dirige um carro manual, conheça melhor o funcionamento da caixa de marchas. Quando eu engato uma marcha, o que acontece? E quando uma marcha raspa na hora de entrar? E a ré? Qual dispositivo faz o carro se movimentar para trás? Se você tem dúvidas como essa, chegou a hora de tirar todas e aprender como funciona a caixa de marcha. A caixa de marcha manual vai muito além da alavanca de câmbio, que fica no habitáculo. O componente é posicionado anexado ao motor e é composta por diversas engrenagens de variados tamanhos, caixa de diferencial e o seletor manual. A caixa de marcha em si é um conjunto de engrenagens acoplados que, por força motriz, seleciona as marchas de acordo com a velocidade desejada do motorista. No caso, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta marcha. A função da caixa de marcha é basicamente transferir a velocidade do motor para as rodas motrizes, que funciona da seguinte maneira: quanto menor a marcha, mais força e menos velocidade. E quanto maior a marcha, mais velocidade e menos força, aumentando também a economia do carro. A marcha ré é executada através de um mecanismo simples. Existe uma árvore que recebe o movimento do motor e que possui a engrenagem usada para a marcha ré. Existe uma outra árvore que aciona as rodas e que também possui uma engrenagem para este fim. Para fazer a marcha ré, uma terceira engrenagem é literalmente empurrada entre aquelas duas engrenagens. Essa terceira faz a árvore que leva o movimento às rodas inverter o sentido de rotação, resultando no veículo se movimentar para trás. Por trabalhar com o movimento do motor, a caixa de marcha precisa estar livre. Por isso existe a importância da embreagem na hora de trocar as marchas, pois ela anula temporariamente o movimento do motor nas engrenagens da caixa. Para o motorista começar o sincronismo de marcha, deve-se primeiro pisar na embreagem, passar a primeira, acelerar um ritmo que ele desenvolva e passa a segunda e continua a caminhada, acelerando. Correto? Ao chegar numa curva, já está na terceira marcha, ele quer entrar numa curva, está em velocidade, pisa de novo, segunda, dá um toquezinho no freio e executa na curva. Isso, acelerando até chegar ao limite de desenvolvimento do carro. Aí de novo ele vai selecionar uma marcha de velocidade. A caixa de marcha é a grande responsável pelo famoso freio motor, que significa a utilização da força do carro para segurá-lo. Por estar engrenado, com as marchas acionadas, as engrenagens limitam a velocidade do carro. Mas atenção, as reduções têm que ser gradativas. Nunca deve se passar da quinta marcha para a segunda, por exemplo. O grande fator de depreciação da caixa de marcha são vícios do motorista, como dirigir descansando o pé no pedal de embreagem, que faz com que ela trabalhe por mais tempo, se desgastando e dificultando a entrada das marchas, dirigir apoiando a mão na alavanca de câmbio, que desgasta os anéis sincronizadores, desengatar a marcha sem pisar na embreagem e até falta de atenção de uma coifa rasgada, que pode fazer com que óleo e areia entrem no componente. Se a caixa de marcha não apresentar vazamentos, o óleo lubrificante das engrenagens deve ser trocado a cada 60 mil quilômetros para garantir a integridade do sistema. Basicamente, as caixas de marcha dos carros com câmbios automáticos ou automatizados são bem similares às caixas de carros com câmbio mecânico. A diferença na automática são as engrenagens, em maior número, e a embreagem, que trabalha automaticamente com as trocas. Para garantir a durabilidade da caixa de marcha do seu carro, basta seguir as recomendações básicas, que é sempre pisar na embreagem quando engatar e desengatar as marchas. E se você achar que está com algum problema, não existe ninguém melhor que um profissional qualificado para diagnosticar e resolvê-lo. Até mais!